Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto. Se a vida que Deus nos deu é boa, por que existe tanto sofrimento no mundo? No final dessa paraxá, no final da paraxá da criação, quando Deus terminou de criar o mundo, está escrito: E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, temos um testemunho da Torá que o mundo é muito bom. Quem afirma que o mundo não é um bom lugar discorda das palavras da Sagrada Torá. Então, surge a pergunta: por que tantas pessoas não conseguem se dar bem e ser felizes? Se o mundo é tão bom, por que os seres humanos vagam por ele sem a felicidade tão esperada? Essa questão é duplamente difícil na era moderna. Se há algumas centenas de anos atrás as pessoas eram forçadas a viver sem ar-condicionado, sem carro, sem secador de roupa, sem máquina de lavar, então hoje, por estarmos cercados por tantas invenções maravilhosas, que deveriam tornar a vida um paraíso na Terra. Se tivéssemos de descrever para uma pessoa que viveu antes da revolução tecnológica a vida comum da pessoa média nos anos 2000, provavelmente estaria a tal pessoa convencida de que as pessoas em tal mundo andariam por aí sorrindo, cheias de prazeres. Por que isso realmente não acontece? No livro Rovot Levavot, Os Deveres dos Corações, está escrito há quase 2000 anos por Rabino Bechayei, consta uma explicação e resposta dada a essa pergunta. Por que as pessoas não estão satisfeitas de acordo com uma parábola? Charles Bonanefes, a parábola é a seguinte. Um grupo de pessoas viajavam numa jornada longa e difícil, com muitos animais carregando suas mercadorias. A estrada é muito longa. Todas as tardes e à noite, eles pararam para reabastecer, para descansar, tendo que descarregar as cargas sobre os animais e recarregar ao amanhecer. O ato de descarregar e carregar de novo é uma ação muito fácil de realizar quando várias pessoas a realizam juntas. Mas é muito difícil sendo realizada por uma única pessoa. Portanto, se os membros do grupo ajudarem a descarregar e carregar, toda a operação terminará rapidamente. No entanto, se todos lidarem apenas com sua própria bagagem, a ação durará muitas horas todos os dias e a longa jornada se tornará um pesadelo contínuo. A parábola do longo caminho é a vida humana nesse mundo. A vida é cheia de tarefas diferentes e estranhas. As mesmas tarefas são tarefas muito pesadas para uma única pessoa, mas são muito fáceis quando as pessoas se ajudam. Portanto, se os seres humanos estivessem se ajudando uns aos outros, eles passariam pela vida com muita facilidade. Mas quando a sociedade é governada sem ajuda mútua e todos têm que lidar com as dificuldades da vida sozinhos, essa vida se torna muito difícil até o ponto de se tornar insuportável. Na verdade, quem pensa nas coisas matematicamente pode ter alguma dificuldade em compreender as palavras do autor. Descarregar a carga pessoal demora, por exemplo, 1 hora. Caso 6 pessoas ajudem nesse descarregamento, levará 10 minutos. O dono da carga também poderá ajudar a carga dos outros, fato que provocará que todos descarreguem suas cargas em 1 hora. Se 6 pessoas fizerem isso em 10 minutos, se somarmos a isso o fato de que, em troca de descarregar a bagagem, o dono da bagagem também terá que ajudar as outras 5 pessoas, então ele trabalhará o descarregamento dessas bagagens exatamente 1 hora. Desse modo, ninguém ganhou nada descarregando a carga dos outros, pois se cada um fizesse isso sozinho, também levaria 1 hora. E esse foi exatamente o tempo levado para todos descarregarem de todos. Então, o que a pessoa lucrou com a ajuda mútua? A resposta é: quando 6 pessoas descarregaram uma carga, o tempo e a força que a ação requer de cada um deles não é um sexto da quantidade de tempo e energia que uma pessoa descarga sozinha, mas muito menos que isso. Por exemplo, se para um indivíduo a operação de descarregamento leva 1 hora, então para 6 pessoas que descarregam juntas, a operação leva 5 minutos.
e assim em relação à intensidade da dificuldade física da operação. Essa percepção é também verdadeira em relação às tarefas da vida. Quando o grupo de pessoas assume uma tarefa específica, essa será feita de forma eficiente e fácil, sem qualquer comparação ao ser feita individualmente, mesmo em proporção ao número de pessoas. Outro ponto está relacionado à alta eficiência de um grupo de pessoas trabalhando de uma forma colaborativa. Cada pessoa tem habilidades diferentes. Algum tem sabedoria da vida, mas não tem astúcia. O outro tem astúcia, mas não tem sabedoria de vida. O terceiro não tem nem isso nem aquilo, mas tem dinheiro. A quarta pessoa não tem dinheiro, mas tem grande força física e perseverança. Quando essas quatro pessoas trabalham em colaboração, elas podem usar todos os tipos das habilidades. Esse grupo de pessoas tem sabedoria para a vida, astúcia, dinheiro, força física e mental. Portanto, quando os seres humanos trabalham juntos em uma verdadeira cooperação, eles podem lidar com qualquer problema com muita facilidade. É por isso que a coisa mais útil para lidar com as dificuldades da vida é a ajuda mútua dos seres humanos. Então surge a pergunta: como então sobreviver às convulsões da vida? Em um nível místico profundo, as pessoas com almas elevadas sentem quando seu papel foi concluído e é hora de devolver sua alma ao Criador. Contou certo rabino. Certa vez, uma semana antes de minha mãe partir para outro mundo, contraindo repentinamente uma doença rara e mortal, ela me ligou e perguntou: Filho, o que exatamente uma pessoa deve dizer antes de morrer? Conversamos longamente, rimos juntos, e com seu jeito brilhante e fluido, ela começou a rever comigo algumas das ferramentas de sua vida, das quais eu precisaria, segundo sua intenção de mãe, para ser capaz de lidar com as convulsões da vida e alcançar a grandeza. Aqui estão 5 habilidades para a vida que minha mãe me ensinou. 1. A vida é difícil, mas você é mais forte do que elas. Minha mãe era uma psicóloga famosa e muitas pessoas excelentes procuraram seus conselhos. Ela era leal aos pressupostos básicos do Dr. Viktor Frankl, descrito em seu livro A Pessoa Procura Sentido para a Vida, cuja tese de vida pode ser bem resumida em uma mantra, em uma frase. Se houver razão para o que fazer, sempre haverá uma maneira de como fazer. Enquanto o homem souber que é um propósito para a sua existência nesse mundo e que todos os desafios da sua vida foram escolhidos especificamente para ele, ele pode encontrar dentro de si a força interior para suportar o insuportável. Ou, como diria minha mãe, os tempos difíceis não duram, as pessoas fortes duram. Segundo ponto, em situações difíceis, os fortes crescem. Quando coisas inesperadas acontecem na vida, explicou minha mãe, psicologicamente reagimos de uma das três formas: guerra, fuga ou paralisia. A única opção eficaz que permite o crescimento é a guerra. Aprenda com a tartaruga, me dizia minha mãe. Ela só progride quando estica o pescoço para frente. Terceiro ponto: concentre-se nas coisas com as quais você foi abençoado. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Eles apenas tiram o máximo de tudo que têm. Uma das lições de vida mais importantes que minha mãe me ensinou, disse o rabino, foi que a vida não é sobre como você sobreviveu à tempestade, mas como você conseguiu dançar na chuva. Quarto ponto: não fomos enviados a esse mundo apenas para sobreviver, mas para alcançar a grandeza. A mãe sempre nos lembra que Deus dá a cada pessoa, alma judia, um dom e uma missão únicos. Não chegue ao fim da vida, dizia minha mãe, e descubra que viveu apenas ao longo dela. Viva entre eles também. Vá fundo e descubra o seu talento especial e comece a usá-lo. Quinto e último ponto: concentre-se mais em sua personalidade do que em seu nome. Minha mãe nos instruiu a nos esforçar para nos tornar pessoas de personalidade nobre. Como ela explicou, sua personalidade é o que você realmente é, enquanto seu nome é apenas o que os outros pensam de você.
Ela tinha um ditado encantador em Yiddish, que na tradução livre significa: deixe impressões digitais delicadas na alma dos outros para que os anjos possam ler. Então, pessoal, daqui chegamos a um ponto muito importante. Dificuldade, angústia e crises são coisas que toda pessoa pode passar em alguma ou algumas fases da vida. O que pode ser feito, então, para fortalecer e vencer nesses momentos? Antes de tudo, gostaria de falar a vocês o seguinte: existe um ditado hebraico chamado fé. Fé, um conceito, emuná. Fé, a gente pensa que é fé que a pessoa tem em Deus, mas na verdade, fé pode ser também um outro motivo muito importante. Fé pode ser um significativo que Deus dá fé à pessoa. Ou seja, Deus tem fé na pessoa, que a pessoa pode simplesmente superar as situações. Tem confiança e fé na pessoa. Então, um trabalhador, um operário, que está construindo um prédio, o que ele tem que fazer? Levar pedra. Antes que tinha aqueles andaimes e esses todos aparelhos que levam pedras para cima. O cara tinha que levar pedra nas costas. Para quem o mestre de obra vai dar a pedra mais pesada? Obviamente, para o trabalhador que consegue carregar e consegue segurar. Então, podemos ver desse ponto que, se Deus nos dá dificuldades, se Deus nos dá trabalhos difíceis, é sinal de que Deus tem plena confiança em nós que podemos aguentar. Por isso, ao invés da pessoa se sentir inútil, se sentir fraca por receber difíceis situações, angústias, crises, ela tem que dar graças a Deus que escolheu ele para poder aguentar isso, porque Deus tem plena confiança que essa pessoa pode aguentar. Então vamos lá. Outros pontos, outras ferramentas para vencer e se fortificar nesse momento. Situação temporária. Devemos acreditar que mesmo que seja ruim ou muito ruim agora, é uma situação transitória. Mesmo Iov, o modelo do Tanar, do sofredor atormentado, a vida terminou com grande felicidade e sucesso. Ainda somos jovens. Temos uma longa vida pela frente, cheia de oportunidades e possibilidades. Devemos sempre lembrar que o mal é sempre transitório. Devemos sempre lembrar que, mesmo que, segundo nossa visão, parece que não vai mudar e pode até piorar, a experiência e a realidade provam que quase sempre o contrário é verdadeiro. E depois a melhora e mudança. Outro ponto a ser levado em conta: a maioria é boa. Não permitir que o mal esconda de nossos olhos todo o bem que temos, a própria vida, saúde, talentos, habilidades, que adquirimos, amigos, família e mil e uma outras coisas. Existe uma espécie de tendência de que uma pessoa, quando algo ruim acontece com ela, ela estreita seu olhar e se focaliza somente no mal, esquecendo o bem. Precisamos trazer de volta para nós uma visão mais completa e equilibrada, pensando que o mal não é tudo, o mal é parte, mas não é tudo. E não só isso, o mal não é uma coisa má por si só. O mal é simplesmente uma barreira que Deus nos deu para superá-la. Ou seja, quando a pessoa tem uma situação difícil, não é por castigo ou mau mérito. É porque Deus confia na pessoa que a pessoa pode aguentar. Não está outro ponto, não está sozinho. Uma das primeiras coisas, imediatamente após a criação do homem, é o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Lotov heyot Adam evador. Não é bom de jeito nenhum. E se tantas pessoas, familiares e amigos foram criados ao nosso redor, isso é um sinal que é importante para nós. Estamos ao lado deles e estamos contactados com eles. Isso sempre é verdade, especialmente em momentos difíceis. Preocupação no coração do homem deve desabafá-la, disse Shlomo Meller. Primeira coisa a falar com alguém. Não carregar cargas pesadas sozinho. Não é uma pena compartilhar e consultar. É vergonha se sentir envergonhado
desconectado e se permitir afundar e sofrer, porque você está sozinho. Muitas vezes, alguém de fora pode ver coisas que nós, por causa de todo o nosso enradeamento e falta de objetividade, deixamos de ver. E seus conselhos podem iluminar nosso caminho, nossa vida como uma nova luz. Outro ponto, esforçar para ser feliz. Rabi Aaron de Karlin diz que a alegria não é mitzvah, mas pode levar a pessoa a todas as mitzvot, enquanto a tristeza não é uma transgressão, mas é pior do que todas as transgressões. Portanto, uma grande regra é não afundar na tristeza e não cair na depressão. Esforçar, pelo menos força, para fazer coisas que possam deixar a pessoa feliz. Todos os esforços são quase válidos para alcançar o seu objetivo. Brincar, viajar, folhear um álbum de fotos, desde os 2 anos de idade, se divertir, ir para os amigos, cantar em voz alta no chuveiro, dançar, comer chocolate e escutar música. Porém, surge uma pergunta trivial. Será que isso não é um esforço, um meio de alegria artificial? Para isso existem 3 respostas. 1. Suponhamos que realmente seja algo artificial. Será que devemos então ficar chateados? Ficar chateado é melhor? 2. Depois das ações, os corações são atraídos. Achrei Maasim Nimshachim Levavot. As ações externas têm um tremendo poder de afetar nosso sentimento. É uma excelente ferramenta. Por que não usá-la? Terceiro ponto, terceira resposta. É necessário acreditar que realmente a alegria é muito mais apropriada e nos pertence do que a tristeza. Dessa forma, simplesmente voltamos a nós mesmos e nos libertamos dos sentimentos que são alheios a nós. Outro ponto importante para superar a dificuldade é tefilá. Voltar para Deus, falar com Ele, chorar, derramar, abraçá-lo, soltar e pedir ajuda. Sentir que Deus realmente está presente em todas as etapas de nossa vida. Outro ponto, visão de fé. A grande dificuldade de lidar com as dificuldades e o mal depende muito do sentimento de que se trata uma espécie de destino cego, que nos abusa de maneira indiscriminada e sem consideração. Mas, de acordo com a fé judaica, sabemos que não é assim. Nada desse mundo acontece por acaso. O mundo funciona de maneira ordenada e precisa. Um dia, quando chegarmos ao mundo da verdade, entenderemos exatamente por que tudo aconteceu. Aconteceu assim e não de outra forma. E até então, fé e paciência. Outro ponto a ser percebido, tudo está a meu favor. Como uma continuação do ponto anterior. Não somente que não há nada acidental, mas tudo é direcionado da melhor maneira possível para o nosso bem. Todos os acontecimentos não vieram até nós de algum inimigo ou de alguém que nos odeia, mas de nosso Pai, que está no céu, o Kadosh Baruch Hu, que nos dá amor e nos ama como Pai, que ama o seu único filho. Então, por que nos parece ruim e não bom para nós? Talvez porque somos seres humanos e temos visão limitada e parcial. Outro ponto a ser levado em conta é dizer sim para a vida. Uma última coisa importante a terminar. Tirar todos os tipos de pensamento suicida da cabeça imediatamente. Sem chance. Sem chance. Isso não é solução. Isso é fuga e rendição. A fuga e rendição infeliz, eliminando qualquer chance de melhorar no futuro. Muitas vezes, disse o Rabino, encontrei pessoas que em momentos difíceis surgiram com pensamentos difíceis e perigosos. E depois de um tempo, quando saíram deles, estavam com raiva por se permitirem imaginar em tal possibilidade. Não seria uma pena interromper mais 60 ou 70 anos de vida, que podem ser felizes e maravilhosos, muito mais do que podemos imaginar agora, apenas por causa de um período transitório e temporário de dificuldade? Pense no que teria acontecido a Iov caso tivesse desistido e interrompido sua vida no início do livro. Ele teria perdido todo o resto de sua vida maravilhosa. E nós teremos perdido um dos livros mais importantes do Tanakh. Agora contarei para vocês uma história que revela e foca isso muito bem.
Como às vezes uma coisa que parece ser ruim é ótima. Era uma sexta-feira ao meio-dia, quando a família Cohen de Ranana apressou-se em colocar seus pertences no porta-malas do carro antes de partir para um fim de semana para descansar em um hotel em Jerusalém. Era o Shabat antes de Pêssar. Eles tinham acabado de mudar todos os seus pertences para o novo apartamento que tinham acabado de comprar. Eles arranjaram e prepararam o apartamento para Pêssar, certificando-se de que nenhuma Miguel de Ramés entraria. O plano era voltar para um hotel, para um Shabat fortalecedor, em Jerusalém, e voltar no domingo para a verificação do Hametz e se preparar para a Pêssar. E receber os muitos convidados que deveriam se sentar com eles na noite do Cedro de Pêssar. O casal Cohen e seus 3 filhos entraram no carro e começaram a dirigir em direção a Jerusalém. E já sonhavam no momento em que chegaram ao hotel e talvez tivessem tempo para entrar na piscina aquecida do hotel, também para descansar um pouco antes do Shabat. De repente, um grande estrondo foi ouvido e o veículo parou imediatamente. A família Cohen se envolveu num acidente de carro com um grande caminhão que repentinamente saiu da estrada, esmagando o veículo. Os familiares permaneceram presos no carro. O som de uma sirene da polícia soou aos seus ouvidos e a ambulância e bombeiros tentaram abrir o caminho entre a grande multidão curiosa que tentava ajudar os resgatados antes de que ocorresse o incêndio. O veículo da família Cohen foi logo cercado pelos bombeiros e a família Cohen foi imediatamente evacuada para o hospital Tel Shomer, que ficava perto do local do acidente. O pai e a mãe estavam preocupados com o destino dos filhos e da filha e perguntavam continuamente sobre eles, embora fossem ao pronto-socorro e cuidassem deles, procuravam constantemente saber o que aconteceu com seus outros familiares. O exame inicial revelou que o pai e a mãe, seus 2 filhos, estavam seguros. Graças a Deus, nenhum desastre aconteceu e apenas ferimentos leves surgiram. Mas a filha estava deitada na sala de emergência, ainda inconsciente. Os médicos, no entanto, não estavam dispostos a correr riscos e fizeram uma tomografia computadorizada em profundidade de todos para ver se todos os seus órgãos internos estavam intactos, pois os espancamentos e ferimentos no carro eram muito graves. Depois dos testes, descobriu-se que todos os testes foram bons e positivos, e a filhinha já havia acordado de sua crise, e ela também foi tirada para fotos, mas seu tempo foi um pouco mais longo do que os outros. O pai e a mãe começaram a se preocupar. Enquanto os pais estavam no corredor da sala da tomografia, pensamentos começaram a surgir no coração deles. O que Deus fez conosco? Em vez de agora estarmos no hotel, nadando na água, com seus filhos, finalmente descansando do trabalho de mudar o apartamento, devemos esperar na sala de emergência do hospital e passar o Shabat no hospital, em vez do hotel? Por quê? Lágrimas começaram a inundar os olhos dos pais. Embora eles tentassem, de todas as maneiras, pará-los, no entanto, isso só fez soluçar mais. Eles não tiveram escolha e deixaram a dor explodir para tentar liberar a intenção que estavam. De repente, a porta se abriu e a cama da menina foi rapidamente levada para a sala de cirurgia, onde a menina ficou por cerca de 2 horas. E os batimentos do coração dos pais começaram a aumentar com estresse. Depois de 2 horas, saiu o chefe de enfermaria, aproximou-se deles e disse o seguinte com um sorriso: Tenho certeza que você e sua esposa estão muito confusos e terrivelmente decepcionados com o acidente por serem forçados a passar no Shabat no hotel. Mas quero dizer-lhes que amanhã, na abertura da água sagrada na sinagoga, vocês terão que abençoar o Todo-Poderoso pelo grande milagre que aconteceu com vocês. Com as palavras os pais, ergueram a sobrancelha por não entenderem do que estava se tratando. Porém, o médico não deu tempo para se perguntarem e contou a boa notícia. Sua garotinha estava no início do desenvolvimento da terrível doença. Após o acidente, tivemos que tirar fotos gerais de vocês e do corpo dela, que estavam no início, no corpo dela, tumores cancerígenos perto do pulmão, que estavam no início do desenvolvimento. E graças a Deus, operamos a menina. Conseguimos limpar completamente o local e não sobrou nenhum vestígio da doença. O médico
acrescentou com entusiasmo e disse: se a menina permanecesse em sua condição sem tratamento precoce, não poderíamos detectar os sinais da doença até que o câncer já estivesse roído os pulmões, então não houvesse chance médica da menina se recuperar. E o negócio terminaria em desastre. Agora, agradeçam a Deus pelo acidente que aconteceu com vocês. Graças a Deus, vocês estão todos saudáveis. E muita dor de cabeça e sofrimento foram poupados da menina de vocês após esse acidente. Os queridos pais começaram a chorar de emoção e começaram a agradecer a Deus pelo grande milagre feito a eles e se sentindo envergonhados por terem jogado e xingado contra a liderança de Deus. Eles receberam sobre si fazer uma festa de ação de graças e divulgaram o milagre. Outra coisa importante que os pais receberam sobre eles, sempre que contavam sua história maravilhosa, eles enfatizavam as seguintes palavras: não há nada de ruim que desça do céu, e mesmo que pareça na superfície que não é bom, mas o crente sabe que tudo o que ele faz para o bem é bendito e crente. Muito obrigado.